Bom dia, bom dia. Hoje, quarta-feira, iniciamos esta manhã maravilhosa com a nossa correção de história. Vamos primeiro fazer a correção do Google Forms para que a gente possa dar continuidade com a nossa aula de hoje. Ao abrir o Google Forms, você teve as primeiras identificações, colocando seu nome, sua sala. Vamos para a primeira questão. Conhecendo um pouco da história, homenagem à Semana da Pátria. Você pode assistir um vídeo pequeno sobre o 7 de setembro e após esse vídeo tinha uma pergunta. A pergunta 1. Com base na história, qual frase Dom Pedro proclamou às margens do rio Ipiranga? A. Independência ou sofrimento. B. Independência ou morte. C. Independência ou vida. D. Independência ou aventura. Opção correta, opção B. Independência ou morte. Para iniciar as demais questões, tem o texto base, que a gente já tinha até feito leitura dele, mas eu vou fazer aqui a leitura bem rapidinho. Leia o texto. A criação de gado no Brasil começou no período colonial, aconteceu como um próprio processo de colonização. Quando os portugueses trouxeram as primeiras reses para a realização da tração animal, o consumo local e o transporte de cargas e pessoas, e no segundo plano, também era destinado à alimentação, através de produção das carnes em conserva, carne seca e carne de sol, entre outras. O gado passou a ser criado nos engenhos do Brasil em meados do século XVI, com o intuito de apoiar a economia açucareira com força de trabalho, e é sobre isso que estudaremos novamente na aula de hoje. O trabalho nas fazendas de gado no período colonial. No Brasil não existia bois nem vaca, eles foram trazidos pelos portugueses para serem usados nos engenhos para mover as moendas, transportar a cana, puxar arados. Além disso, a carne e o leite complementavam a alimentação. Com o couro, eram confeccionados arreios, roupas, calçados, chapéus e muitos outros objetos. O gado foi introduzido e passou a ser criado nos engenhos do Brasil em meados do século XVI para apoiar a economia açucareira como força motriz, animais de tração e de transporte. A primeira expansão do gado. Com o avanço das plantações de cana e o crescimento dos rebanhos, as duas atividades se separaram. O gado se expandiu pelo interior nordestino, em especial ao longo do Rio São Francisco, denominado Rio dos Currais, onde surgiram grandes fazendas de criação. Graças à extinção de bons pastos, água e reservas de salgema, nessa medida, as fazendas de criação de gado foram responsáveis pela ocupação das terras interioranas, constituindo-se um das principais agentes de expansão territorial. Contudo, embora separados, o grande mercado consumidor de pecuária eram os engenhos de açúcares do litoral. Nesse processo, a pecuária extensiva e de baixo índice técnico gerou um outro tipo de sociedade no interior do Nordeste, onde predominava o trabalho livre de mestiços, índios e escravos alforriados. A existência de escravos era minoritária e grande parte desses trabalhadores, na qualidade de vaqueiros e peões, recebiam uma recompensa financeira considerada regular pelos seus serviços. Os vaqueiros, que coordenavam as atividades junto ao gado e comandavam os peões, recebiam um quarto das crias do rebanho nascidos ao longo de um período de 4
ou 5 anos. Questão 2. Como os bois foram usados nos trabalhos do engenho? A. Foram usados como reprodutores das fazendas? B. Foram usados nos engenhos para mover as moendas, transportar cana, puxar arados? C. Foram usados como gado para a ordenha de leite? E D. Todas as opções são verdadeiras. Então, nessa questão aqui, os bois eles foram usados nos trabalhos do engenho para mover as moendas, transportar canas e puxar arados. Então, a opção correta era a opção B. Questão 3. Em qual século o gado foi introduzido nos engenhos do Brasil? Meados do século XVI, em meados do século XVII, século XV, em meados do século XX? Então, a resposta correta é a letra A, em meados do século XVI. Questão número 4. Além dos trabalhos no engenho, a carne e o leite complementavam a alimentação. Mas o couro, como era utilizado? A. Com o couro eram confeccionados mesas, roupas, lençóis, chapéus e muitos outros objetos. B. Com o couro eram confeccionados arreios, roupas, calçados e lamparinas. C. Com o couro eram confeccionados arreios, roupas, calçados, chapéus e muitos outros objetos. Letra D. Com o couro eram confeccionados mantas para bebês e muitos outros objetos. Qual é a opção correta? A opção C. Com o couro eram confeccionados arreios, roupas, calçados, chapéus e muitos outros objetos. Questão de número 5. Quem eram os principais trabalhadores ligados à pecuária? A. Geralmente os trabalhadores ligados à pecuária eram mulheres. B. Geralmente os trabalhadores ligados à pecuária eram crianças e idosos. C. Geralmente os trabalhadores ligados à pecuária eram os senhores de engenho e os feitores. Opção D. Geralmente os trabalhadores ligados à pecuária eram brancos, mestiços, índios e escravos alforriados. Esta é a questão correta. Questão D. E a última, a questão de número 6, complete as lacunas abaixo. O tracinho se expandiu pelo interior, em especial ao longo do Rio São Francisco, denominado, onde surgiram grandes espaços, graças à existência de bons pastos, água e reservas de salgamo. A. O gado, eu já vou falar a opção correta, que é a A. A resposta correta, A. Como foi que ficou a frase correta? O gado se expandiu pelo interior nordestino, em especial ao longo do Rio São Francisco, denominado Rio dos Currais, onde surgiram grandes fazendas de criação, graças à existência de bons pastos, água e reserva de salgema. Então, aqui nós finalizamos a correção da aula passada. Daremos início agora ao conteúdo de hoje.